Olá, empreendedor de sucesso. Convidamos todos vocês para vir aqui para o Instagram também. Oi, Ju, eu consegui. Estou tentando aqui convidar você, adicionar você. Pronto, eu fiz. Dá certo. E agora? Ah, ai, meu Deus. Ele não quis Facebook com você, Ju. Nossa, que chato! E assim, eu te mando o convite, o ícone sumia. E aí eu não podia mais te convidar. É, Ele some o exatamente. ícone. E aparecia para mim, aí eu clicava, sendo que dizia assim que a Ju recusou seu convite, alguma coisa nesse sentido, sabe? Nossa, que doideira! Ai, que pena! Ó, Mas estamos ó, aqui. é uma pena, mas eu sei, já tinha um monte de gente lá também. Na realidade, assim, a primeira vez a gente foi mexer, né? Quis perfeição, não foi, Ju? Tava perfeito. Aí É a que gente. quando eu cliquei, não apareciam os comentários. Aí eu saí, não voltei nunca mais. Eu acho que não era para eu ver os comentários. Ela fez, não, esse povo quer muito perfeição, então eu vou derrubar as duas. Vou derrubar. Tranquilo, outro dia me derrubaram quase por meia hora. Eu tava presente, foi uma loucura também ali, né? É, Mas, mas tecnologia é isso mesmo, é divertido. Boa boa noite, noite. Cris. Seja bem-vinda. Aí você consegue ver os comentários, Ju? Consigo, agora sim. O Ah, Facebook acho que não gosta de mim, não. não. A gente ainda vai tentar no Facebook, é muito bom lá também. Já só um Ah, uma pouquinho. hora a gente dá Eu certo lá. eu estou preocupada com o seu tempo, porque eu sei que você é tudo cronometrado, assim, que você tem muita coisa para fazer, né? É isso que me Tem um preocupa. filhote, É, tem um exatamente. filhote. Não, vamos seguir aí. Eu acho que dá para a gente seguir aí nos próximos 45 minutos, tranquilo. Então, deixa eu marcar aqui, porque eu já me perdi de horário. Facebook, a gente consegue, Facebook a gente consegue ficar até 1 hora e meia, mais ou menos, e pronto, dá para eu segurar um pouquinho, não derrubar a gente. É, aqui, na verdade, a gente entrou faz acho que uns 2 minutos. No meu aqui são 12 para 7. A gente ficou bastante tempo lá e não entrou mesmo, né? É. Então, assim, só para a gente. Vamos só esperar só mais um pouquinho. Nossa, lá Aham. no Facebook é o número maior de gente, né? No instante. E a gente fez uma divulgação muito grande, também você também fez. Então, o que acontece? Aí muita gente estava já esperando. E eu fiz também vários grupos aqui da Contrec e de outros grupos também, né? Já tem o link do Facebook, ou seja, o pessoal foi tudo para lá, né? Putz, que pena, né? Não, mas é assim mesmo. Mas está estando gravado, aí eu já passo adiante depois essa live também para eles. Tá Eu, ótimo, eu tá saí ótimo. Eu tava divulgando tentando para. entrar pelo computador, mas nem o computador tava aceitando. O computador eu sou suspeito que eu nunca fiz assim pelo computador. Eu gosto mais pelo celular mesmo. Né? Eu acho mais Tá. prático. Assim, né? Eu sei que computador, eu sei que YouTube tudo bem, ele aceita. Assim, é bom pelo computador quando você não tem 1.000 inscritos, né? Aí ele só aceita você Tá. fazendo pelo computador. Mas vamos Ah, começar. tá. Eu sei que tem pouquinha Vamos, gente, mas eu estou preocupada mais com o seu tempo também. Que a gente não, fez. vamos seguir. Se quiser esperar mais um pouquinho, eu não sei se você quer mandar uma mensagem lá, né? Deixa eu mandar aqui o pessoal para ver se as pessoas. Vamos pegar o aviãozinho, vou chamar aqui o pessoal, só um minutinho. É, vou avisar lá na página também, né? De repente. Aham. Estou aqui avisando. Vamos ver se as pessoas. Pronto, avisei algumas pessoas. Uhum. Aí eu fico aqui e lá.
Não sei se eu tinha que ter entrado com o meu perfil profissional lá, não sei. Se é diferente, eu acho que não. Não, não, acho que, não sei se questão, se no computador realmente eu não sei te responder. Se dá interferência, por exemplo, eu entrando pelo celular e a pessoa entra no Tá. computador, eu não sei se dá interferência, que eu nunca... Eu tô no celular agora, mas eu não sei o que que aconteceu aqui no... O computador realmente não entra. É, lá, não conseguiu entrar, né, no Face, né? Lá no computador, Não, né? não, É, não acho que entra. foi exatamente, porque parecia lá, eu vi o seu chamado, mas eu, na hora que eu conectava, dizia que você, as pessoas, teus amigos, alguma coisa nesse sentido, colocava. Não ia conseguir ver a live, etc e tal, alguma coisa nesse sentido. Que estranho. É, pode ter sido pelo computador, não sei. Realmente, essa parte do computador na live do Facebook eu desconheço. Talvez seja só pelo celular mesmo, viu, Glória? Pode ser, né? Esse realmente eu não sei. Boa noite, Verônica, seja bem-vinda. Boa noite, sejam bem-vindos. A gente tentou pelo Facebook, Facebook não nos quis, Fomos nos desprezadas hoje pelo derrubou, mas a Facebook. gente é insistente. Estamos aqui no Instagram. O nosso point, né, Ju? Eu acho que é É, você que é apaixonada pelo Instagram, Ju. Eu acho que é você. pode ser, porque eu não uso o Facebook, né? Sei Aí, lá, acho que ele se ela sentiu tá me traindo. excluído. Ela tá me traindo, ela vai voltar para mim. Ele se sentiu excluído, É, tadinho. Mas é tudo junto e misturado. Não sei por que que ele está é, sofrendo. não sei por quê. É o mesmo dor, né? Tá tudo em casa mesmo, né? Pois é. Deixa eu ver que se as pessoas chegam. Ai, meu Essa Deus. hoje foi engraçada mesmo. Eu fiz o dia que eu invento de publicar um monte. E a minha estava É, tudo bem compartilhando também, lá no Facebook, né? Nos grupos também. bom, eu coloquei lá um recado nos comentários. Eu não sei se as pessoas conseguem ver, né? Aí eu deixei lá o videozinho lá no Facebook dizendo que a gente vinha para cá. Ah, você Aquele, já deixou. Ótimo. aquele vídeo que estava a gente já fazendo, aí eu salvei. Deixei lá para Tá, chamar essas pessoas saberem que a gente está por aqui. para vir para cá, né? Bom, a hora que você quiser começar, tamo aí. Então vamos lá. Quem estamos aqui presente é a Verônica Pacheco, a Cris, a Cíntia. Será que elas já apareceram? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Elas estavam lá, né? Tava, tinha um monte de gente lá. Deixa eu ver aqui se. Olá, boa noite para vocês. Gostaria de saber quem estão aqui presentes, que eu não consigo, só eu que não estou conseguindo ver direito. Ah, tem a Cris. Deixa eu ver aqui. Verônica, Verônica Pacheco. Vamos? Lucimara. Então tá ótimo, vamos lá. Olá, empreendedor de sucesso. Eu sou Glória Maria Fernandes, diretora da Contec Contábil. Tudo bem com vocês? Desculpa esse transtorno, né, que a gente estava no Facebook, mas quem estava lá no Facebook visualizou ao vivo e a cores tantas as vezes que a gente recomeçou para poder fazer Exato. e não deu certo, mas aqui a live vai ser maravilhosa do mesmo jeitinho, no capricho, do mesmo jeito, né, Ju? Pois é. Estamos aqui com a nossa convidada mais que especial novamente, um convite extraordinário assim para a Ju, e ela topou novamente, e isso é muito gratificante, né, para a gente da Conta Contábil, e os empreendedores estavam tudo ansiosos. Glória, cadê a live? Já estava esperando aqui a live com a Juliana Monteiro. Eu disse, calma, daqui a pouquinho a gente começa. Uma agenda maluca, né? Agenda Juliana maluca. Monteiro, quem é a Juliana Monteiro? É a Master Coach, especialista em desenvolvimento humano, terapeuta sistêmica, né, familiar e diretora da JM Desenvolvimento. Não é isso, Ju? Boa noite, seja Exatamente. super bem-vinda de novo, de novo e de novo, sempre. Boa noite. Até que enfim estamos aqui, somos persistentes. O Facebook que nos aguarde, porque ainda vamos para lá.
Você está me Queria dar devendo a boa live noite lá aí para agora, todo né? mundo. Vou ficar devendo lá agora. A gente conversa, a gente marca. Tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite novamente, né? A gente estava nesse desafio maluco de ajustar as nossas agendas, né? E o tema já estava decidido, a gente já estava conversando, a gente só estava ajustando as datas para poder estar aqui com você e eu fico super feliz com o seu convite. A gente que ama, Ju, porque na realidade, principalmente esse tema de hoje, né, que Uhum, foi escolhido, né, debatido entre a gente, principalmente sobre a sua sugestão maravilhosa, e eu topei na hora, porque é exatamente isso o gargalo que a gente vê no dia a dia de vários empreendedores, e principalmente aos microempreendedores e os empreendedores que estão ainda na informalidade. E é sim, interessante, é importantíssimo já começar o seu negócio e dar continuidade, tanto começar como dar continuidade, tendo essa perspectiva, né? Que a Juliana Monteiro, especialista em desenvolvimento humano, trouxe um tema maravilhoso, né? Que está aqui fixado, por que e para que a sua empresa existe. É um é, tema já altamente sugestivo que já convida para várias reflexões, né? E exato. até lendo esse tema, o artigo maravilhoso também que você disponibilizou para mim, Ju, faz a gente até rever nossos conceitos, É, né? Foi bem interessante para mim, porque eu faço, opa, peraí, será que a Complec Contábil está dentro desses conceitos também, né? é. Eu gosto muito do conceito do círculo dourado do Simon Sinek, gosto também dos livros que ele tem, né? Ele é um consultor que ajuda muitas empresas, né, a fazer esse tipo de trabalho, e eu gosto da maneira como ele aborda. E o Círculo Dourado, acho que apresenta para a gente uma oportunidade de como faz para a gente construir a identidade de uma empresa. Esse é um dos temas mais desafiadores quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de coaching, é, numa pequena ou média empresa. Mesmo que a empresa já exista, muitas vezes esse tipo de informação não é tão claro, né, para quem atua, para quem trabalha. É como se eu vou fundar uma empresa com esse, com aquele sócio, e aí na hora de definir esses pontos, parece que são feitos de maneira muito superficial e, na verdade, tem uma importância muito grande, né? Quando a gente começa a construir esses elementos que vão realmente construir a identidade de uma empresa, né? Quais são os pilares dessa empresa, né? Qual é a razão de existir dessa empresa? O que a gente vai fazer? O que a gente vai oferecer? Por que que eu ofereço isso? Que eu quero mostrar para as pessoas com aquilo que eu ofereço, seja um serviço, um produto. Então, essas definições, né, elas são feitas quando a gente abre uma empresa, mas nem todo mundo faz isso. Ou se faz, faz de uma maneira muito rapidamente, Superficial, porque já né? superficial, porque já pensa em entrar diretamente no que eu vou vender ou fazer e como eu vou fazer. Mas esquecem do porquê, esquecem de construir, né, de definir qual é a razão de existência dessa empresa. Então, eu gosto de explicar o conceito, porque eu acho que quando a gente compreende o conceito, fica mais fácil depois para revisitar esse material da empresa, né? Então, muitas vezes a gente percebe que alguns fundadores de algumas empresas começam a fazer esse tipo de trabalho lá quando a empresa é iniciada, ou até um pouco depois, né? Ou às vezes fez, mas não revisitou esse material. E aí a gente começa a fazer alguns questionamentos relacionados à empresa. Por que a sua empresa existe? Qual é a razão? Qual que é a missão dela existir? E por mais que tenha uma frase bonita, às vezes fica lá num banner na empresa, né, mostrando para os funcionários, ou até no próprio site, mas aí a hora que você começa a aprofundar nas perguntas relacionadas à existência da empresa, muitos empreendedores não conseguem responder. Ah, porque isso foi Exato. construído lá atrás. Ah, porque isso nós definimos lá atrás. E aí, por conta do empreendedor já tem esse senso de imediatismo, de querer resultados rápidos, não acabam prestando atenção nesses pontos que eu considero muito importante.
né? Então, os elementos que os elementos que compõem a identidade de uma empresa, normalmente a gente começa definindo a missão, a visão e os valores, né? Então, a missão de uma empresa é o propósito dela existir, né? Por qual razão essa minha empresa existe? O que que eu quero imprimir na sociedade em relação a essa proposta? Qual é o valor? Por que que a minha empresa existe? E esse ponto é um dos mais desafiadores para um empreendedor definir. E não é assim numa frase, vou escrever uma frase bonita para colocar lá no site. Não, não é assim. É um ponto não é assim. que demanda de um tempo. E muitas vezes, por mais que, por exemplo, é uma empresa antiga, com os fundadores mais antigos que definiram isso no passado, isso também pode ser revisto ao longo de anos, né? Não tem problema ser revisto. Mas é importante que as pessoas saibam o porquê que essa empresa existe, é onde a gente já começa a entender a razão da existência dessa empresa. E aí, quando a gente fala de missão, não é uma coisa que tem fim. Missão é algo que faz eu viver por aquilo todos os dias. Então, aquilo é meu imã, aquilo ali é a razão da existência da minha empresa, né? E aquilo eu imprimo através dos meus comportamentos e através daquilo que eu ofereço para as pessoas, né? E aí a gente entra num outro ponto, num outro elemento que são os valores, né? O que são os valores? Os valores são as características comportamentais que vão definir se isso pode, se isso não pode, se é correto, isso não é correto dentro da minha empresa. Então aí eu começo então a ter comportamentos que vão evidenciar que eu vivo por esses valores e muitas vezes são aqueles que estão escritos lá: paixão, resiliência, confiança, segurança. A gente vê isso, né, definido em algumas Exatamente. empresas, valores. Mas será que as pessoas sabem Sabe exatamente. Cada o que ponto, né? significa resiliência dentro da minha empresa? Porque às vezes a resiliência dentro da minha empresa pode não ser a mesma coisa de resiliência na sua empresa. Exatamente. É onde eu começo a definir quais são os comportamentos que vão evidenciar que as pessoas estão realmente valorizando esse comportamento, né? Então, aí eu preciso ter um pouco de noção disso, de saber quais são esses valores. E isso que imprime, então, a razão de existência da minha empresa, porque esses valores são vividos aqui na empresa, são expressados através dos meus produtos ou serviços, e os clientes são impactados em relação a isso, né? E aí o último elemento é, então, a visão. Então, E a visão muitas vezes se confunde com a missão de uma empresa. A visão, ela tem um ponto final, né? Onde eu quero, o que eu quero atingir com a minha empresa? Aonde eu quero chegar? Eu quero nos próximos 5 anos ser a empresa, a melhor empresa, a empresa reconhecida como líder de mercado. Está definido, tem um começo e tem um fim. A visão, ela pode ser revista com o tempo. E todo o plano da empresa, todo o planejamento estratégico de uma empresa faz com que a gente siga essa visão. A missão continua lá. Eu posso rever essa missão ao longo de um tempo? Claro que pode, porque muitas vezes a empresa cresce, entram outras pessoas, os fundadores não são mais os mesmos, né? Então outras pessoas começam a entrar que tem um nível de importância grande dentro da empresa. Essa pessoa que vem de fora, às vezes vem com os valores que não são iguais ao da empresa. Isso acontece em empresas que estão crescendo, né? exatamente. É uma Como é que mudança eu constante. defino? Uhum. Isso tudo, às vezes, precisa entrar numa redefinição, né? Para que a empresa possa, então, construir uma próxima visão. E isso acontece muitas vezes quando você trabalha com mudança de cultura, fusão de empresa, né? Isso é demorado, não é da noite para o dia. Né? Até quando a gente pergunta para alguém, né, qual que é a sua missão de vida, né? Parece até utopia a gente falar sobre isso, né? Mas as pessoas às vezes não conseguem expressar, porque é difícil mesmo, né? Não é uma coisa fácil de Não é uma coisa descobrir. fácil. É uma coisa realmente que as pessoas, todas as empresas praticamente têm, mas a fundo mesmo, são pouquíssimas que entendem É, exatamente ali o que expôs ali, né? Em cartaz, exato. em prática, como você realmente falou. Realmente isso acontece. Ou às vezes eu copio de alguma outra empresa que eu achei bonito, mas eu não sei explicar, né? Então, quando eu falo da missão, eu preciso entender por que que eu quero abrir uma empresa X.
E muitas vezes, muitas, talvez na maior parte das vezes, a importância de abrir aquela empresa é para um benefício próprio. Pronto. Esse é o ponto É o ponto muito chave, né? delicado, que, na minha opinião, o que faz uma empresa, às vezes, ou não produzir direito, não ter uma boa produtividade, ter problema com o funcionário, ter problema de, de estratégia, de tudo, né? Da parte administrativa, esses pontos não serem muito bem definidos, esses pontos não serem muito bem claros para as pessoas que estão dentro da empresa, né? Como é que eu contrato alguém que tem a ver com a empresa? Às vezes a gente tem uma noção mais ou menos que tipo de pessoa eu quero ter dentro da empresa, porque aqueles valores que eu desenhei lá são importantes para mim e são importantes para os meus fundadores. A gente consegue falar a mesma língua. Então Uhum. aí a gente vai construindo então a cultura. Então às vezes tem empresas, você que deve transitar em muitas empresas, a gente entra numa empresa, a gente percebe o que mais encanta dentro de uma empresa. Exatamente. Às vezes a equipe é tão bem treinada para atender um cliente, você já começa a entender o que está por trás disso. São pessoas que têm possivelmente os mesmos valores, são coisas Valores, que elas realmente exatamente. valorizam até na vida dela, e a empresa também acaba incentivando isso dentro, né, do ambiente de trabalho. Então a gente percebe isso pelo comportamento das pessoas. Agora, tem empresa que a gente entra, a gente já percebe o clima, O clima né? Às vezes pesado, de é atrito, de atrito, fofoca, problema né? entre áreas, É, fofoca, de uma as pessoas não falam a competição mesma totalmente língua, né? diferenciada, de uma competição totalmente diferenciada do que é para ser, não uma É, competição harmoniosa, mas uma competição realmente de um querer puxar, de certa forma, entre aspas, eu vi muito isso quando andava na consultoria, puxar o tapete do outro, né, para poder ter mais é, privilégios, né? E exato, diante de tudo isso que você falou, nesse artigo que você me disponibilizou, que eu achei o máximo, do Simon, né, que eu não conhecia, e ele diz que fez uma pesquisa com várias empresas, né, de sucesso, sim, e a coisa que ele percebeu que tinha em todas elas é que elas tinham um propósito bem definido, né? Eu achei bem exato, interessante isso. E é bem definido e que esse propósito é o que fez elas continuarem, não desistirem, mesmo diante da adversidade. Aí esse exato, ponto que a gente vê exatamente hoje, né? Se o microempreendedor, o empresário de um modo geral, ele tiver exatamente esse propósito bem definido, as adversidades ao qual nós não temos esse controle, como foi o caso, por exemplo, da pandemia, né? Então, assim, consegue ultrapassar essas adversidades, seja ela de forma ambiental ou etc., uma pandemia, devido se tiver realmente o seu propósito bem definido, não é isso, Ju? E mesmo porque as pessoas elas não vão comprar o que você faz, elas vão comprar o porquê você faz, Exato. né? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, quando o Simon traz a questão do círculo dourado, onde é o que, como e o porquê, né? O porquê no desenho dele parece pequeno, mas a gente está falando do núcleo do negócio, né? É o núcleo. E aí ele Interessante. dá vários exemplos, né, em vídeos que ele tem, nos livros, enfim, ele dá muito exemplo da Apple. O que faz as pessoas pegarem filas quilométricas para comprar um iPhone? No iPhone, exato. E caríssimo, né? Né? Assim, né? Em relação Exato, lá mas fora, por né? quê? Porque foi, revolucionou, trouxe muitos recursos, praticidade, né, segurança, né? Então, existe um motivo por trás, né, daquele aparelho que faz com que eu vou comprar, porque aquilo tem um sentido para a minha vida. Exatamente. Os valores, né, Então, ele que dá esse a exemplo. empresa está Exato. captando, né? Então, assim, esse porquê, e muitas empresas começam a fazer esse trabalho de fora para dentro, né? Então, eu primeiro quero ir para o mercado, fazer o que eu tenho que fazer, porque o empreendedor ele é voltado para resultado, então ele vai correr atrás disso, o que eu quero, como eu vou fazer, e muitas vezes esquece do porquê. Do E isso é o que vai vender para as pessoas, é isso que vai ficar de impresso na vida das pessoas. É isso que vai Né? inspirar, né? Que é a próxima questão nossa, que é justamente isso Uhum. que a gente visualiza empresas que conseguem fazer justamente essa inspiração, inspirar pessoas, né? Exato, e consegue também fazer isso dentro do seu ambiente de trabalho.
Então, isso, de alguma forma, se eu consigo inspirar as pessoas dentro da empresa, eu sei que as pessoas vão fazer o mesmo em suas vidas, lá fora. Né? Eu vesti a camisa, né? Eu visto a camisa porque eu acredito nisso que eu estou vendendo, que eu estou passando. Então, a pessoa que está dentro do ambiente, ela se sente inspirada a estar junto. E tem uma coisa muito importante, e eu acrescento aí no trabalho do Círculo Dourado, que eu acho muito importante. Então, quando a gente está definindo, né, a questão da missão, os valores, a gente já sabe o que vai fazer, já tem um plano muito bem definido. Uma pergunta que paralisa muitas pessoas é: para que o meu negócio existe? É diferente da resposta do porquê. Porque o porquê justifica, né? O para que já me joga numa esfera onde eu preciso saber se aquilo que eu ofereço, se a razão de existência da minha empresa vai, de alguma forma, agregar as pessoas. Eu vou conseguir agregar as pessoas para isso? Com aquilo que eu entrego? O para que te joga para uma esfera para responder, para responder verdadeiramente se aquilo que você, a razão do qual você existe, realmente está agregando na vida das pessoas. Um para quê, se não tem pessoas, se eu não agrego pessoas aqui, né, se eu não construo elos de confiança com essas pessoas, é uma empresa que possivelmente vai ter muita dificuldade de prosperar. Em todo sentido, em termos dos clientes, em termos dos colaboradores, em termos dos fornecedores, né? Tudo, Então, né? Tudo, né? Esse para quê realmente faz a gente sair da zona de conforto, né? E dizer assim, peraí, para que a minha empresa existe, né? Qual é a finalidade, em prol de quê, né? Assim, de quem a minha empresa vai poder proporcionar uma melhoria, seja ela qual for, de forma direta ou indireta, de alguma forma, de todas as formas, né? E eu preciso saber se nessa resposta, qual que é a motivação profunda que faz eu construir essas relações sólidas de confiança. Né? Então, é um pouco do que a gente já conversou e eu falei muito do teu trabalho, né? Aquilo que você oferece para as pessoas, você vai criando elos, elos de confiança, onde eu ganho, o meu cliente ganha, a empresa dele ganha, os clientes dele ganham, e assim, isso é um negócio próspero, né? Então, muitas vezes tem empreendedores que acabam abrindo os seus negócios em benefício próprio, para uma missão só para si, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero ser reconhecido como líder de mercado. Não que isso seja ruim, mas eu preciso saber se o que eu faço e o que eu ofereço agrega e soma na vida das pessoas. E se eu estou trazendo e fazendo esses elos de confiança, se eu estou construindo esses elos de confiança. Porque muitas vezes é o que acontece com bons líderes, por exemplo, né? Pegando num sentido mais da pessoa. Um bom líder, se ele sai de uma empresa e ele construiu esses elos de confiança com a sua equipe, as pessoas vão seguir ele. Ele vai para outra empresa, incrivelmente as pessoas querem seguir ele. Pelo que ele é, né? Pelo que ele fez. Exatamente, a sua marca é exatamente o que ele fez, o que ele proporcionou. É você, né? Para o outro, é você. Né? É você. Isso se estende também para uma empresa. Para uma empresa é um ser vivo, né? A empresa é um ser vivo, né? Qual que é a proposta de valor da minha empresa? Exatamente. Quando eu falo dela. E isso para um fundador, para a gente especificamente, assim, um microempreendedor, para ele definir, né? Ele conseguir, esse fundador, conseguir identificar esses propósitos. Tem algum caminho, assim, que ele possa fazer? Essas perguntas já são facilitadoras nesse sentido? Elas já ajudam bastante. É óbvio que com um profissional que já tem uma expertise que consiga ajudar ele a construir isso, é bem melhor. Mas só o fato dele compreender o conceito e já entender por onde eu começo. Né? Então, assim, primeiramente, entendendo que esses elementos que constroem a nossa identidade, essas perguntas precisam ser respondidas por ele e pelas pessoas que também conduzem essa empresa, os fundadores, por exemplo. Então, assim, eu preciso
sentar um dia inteiro, talvez, para começar a pensar sobre isso. Mas às vezes não vai ser nessa reunião, talvez eu precise de mais reuniões. E talvez mesmo que eu construa e aquilo chegue num ponto que, putz, aquilo realmente tocou meu coração, talvez daqui a algum tempo revisitar esse material de novo, principalmente no que tem a ver com a missão, né? Os valores também, né? Quais são, o que eu percebo aqui dentro da minha empresa que tem um valor que agrega aquilo que eu realizo, aquilo que eu faço, o serviço que eu ofereço, ou o produto que eu vendo. Então, às vezes, a gente percebe isso no comportamento das pessoas, né? Ou talvez fazer uma pesquisa com os clientes. Por que você escolheu a minha empresa? Por que você compra conosco? O que te chamou a Exato. atenção? O que faz você ser fiel a nós? São perguntas que vocês podem fazer para os clientes que ajudam um pouco nessa construção, né? Para saber o que eu imprimo na vida das pessoas, né? Então, Então, isso também ajuda. o propósito está totalmente interligado, assim, é a cultura organizacional da empresa, e o alicerce desse propósito está dentro do contexto dos valores e da missão, não é isso? Assim, até mais do que a Isso. visão é uma prospecção do que ele quer daqui a um período, né? É, Mas, isso. A mas missão é isso que eu falei, né? Então, assim, é a razão do qual a empresa existe. E é aquilo que todo dia eu sei que eu estou fazendo alguma coisa porque o meu propósito está lá. Né? É como se é a jornada, o propósito é a jornada que me inspira. Ih, travou um pouco? não, travou não. Travou para você? Travou. Sério? Achei que Mas está estava travado falando ainda? comigo. Mas está travado ainda? Não, voltou. Ah, tá Então, o bom. propósito é a jornada. Não tem um fim. Né? É aquilo que me inspira todo dia a levantar da cama e trabalhar. Isso é o propósito. Né? E a gente tem um propósito pessoal, é super importante também. Né? Então, como é que eu inspiro aquele meu funcionário a estar todo dia lá no trabalho? Será que eu consigo construir com ele um plano? Será que eu consigo fazer com que ele participe da construção dessa empresa? O quão eu envolvo os meus funcionários, as minhas áreas, para que elas possam, junto comigo, construir a base dessa empresa? Isso também pode ser feito. Eu posso É bom trazer a equipe, né? É óbvio que eu preciso ter mais ou menos uma noção do que a minha empresa é, mais ou menos quais são os valores, quais são os comportamentos que eu valorizo dentro dessa empresa que vão realmente demonstrar no dia a dia, na consistência desses comportamentos que a minha empresa representa, então. Paixão. O que é paixão para a minha empresa? Né? Quais são os comportamentos que vão evidenciar que essa pessoa tem paixão ali no dia a dia? Ah, ela atende bem os clientes, ela está sempre com um sorriso. Ah, é porque ela faz as coisas com muito amor, tem muito respeito pelos funcionários, pelos seus clientes. Pronto, defini ali. Quais são os 5 comportamentos que vão demonstrar que paixão é importante na minha empresa? É uma E eu maravilha. preciso perceber isso no ambiente, né? Só que para que eu perceba isso no ambiente, eu também preciso ter esses valores, eu como fundadora. Porque não adianta eu colocar lá um valor que eu não tenho. Exatamente, não tem. Não tem condições de você perpetuar isso ao longo prazo, né? E Não, até uma não live porque que não eu se assisti sustenta, sua, né? Ju, uma live que eu assisti sua, Ju, que eu achei também o máximo, e queria que você explicasse aqui um pouquinho, aquela parte que você fala o que é, para o fundador, o que é negociável dentro desse propósito, desses valores dele, e o que não Uhum. é negociável, assim, para prospectar. Por exemplo, a empresa começa como microempreendedor, depois vai para a microempresa, e posteriormente pode ser que queira ser microempresa limitada, e mesmo que não seja, mas qual é, assim, que o fundador tem que ter esse entendimento ao qual ele diz assim, não, isso aqui não é negociável. Eu achei muito interessante o que você falou e gostaria que você apresentasse isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se a gente está lá ali definindo os valores, né? Quando a gente fala daquilo que é negociável e inegociável, e eu já fiz um trabalho com 2 sócias, por exemplo, em questões relacionadas a isso, onde era necessário essas pré-definições para uma empresa que já existia, mas que foi realizando, já entrou no como, no que, e não fez esse trabalho de construção de identidade, por exemplo.
E era perceptível em conversa, né, numa sessão de coaching, por exemplo, onde ambos os sócios tinham divergências em suas conversas, quando eu fazia perguntas relacionadas à empresa. Por que a empresa existe? Como ela cresceu? Da onde ela veio? Então, quais são os valores? O que vocês querem imprimir para as pessoas que vocês estão vendendo esse produto, por exemplo? Era uma empresa de produtos. E isso deu pane, porque cada sócio dizia uma coisa. Ah, eu acho importante isso, eu acho importante aquilo. Então, numa pré-definição desses elementos que constroem identidade, é muito comum, quando a gente começa a ter 2 ou 3, 4 fundadores, por exemplo, eu tenho muitas opiniões diferentes. Eu posso ter valores similares, mas eu posso ter maneiras de atender esses valores diferentes. Então, na construção dessa identidade da empresa, né, eu estou construindo lá a minha persona, a minha empresa. Quem ela é, o que eu vejo nela, etc e tal. Muitas vezes, quando a gente pergunta o que é negociável, o que é inegociável para você, por exemplo, para estar aqui na empresa, quando a gente define isso entre os fundadores. Bom, inegociável para mim é ética. Se não tem ética, vai me ferir muito. Eu não vou conseguir trabalhar com pessoas que não são éticas, por exemplo. Isso é inegociável para um fundador. Para o outro fundador, ele até consegue passar por cima. Para ele é negociável, para o outro é inegociável. E aí a gente precisa chegar num consenso. No consenso, para poder exatamente chegar nesse desafio comum, né? Porque senão lá na frente... Como é que eu entro num consenso? Né? Então, inegociável é aquilo que eu não vou abrir mão, porque é tão importante. Para eu permanecer nessa empresa, para eu abrir essa empresa, inegociável para mim, por exemplo, a ética. Ah, inegociável para mim é confiança. Eu não vou conseguir trabalhar com pessoas que eu não confio. Tem gente que consegue lidar com isso muito bem, porque só está olhando o resultado. Ah, se a pessoa trouxer resultado, para mim está ok. E não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado. Isso é o que as pessoas trazem por conta do que elas viveram na vida delas, da educação, dos seus valores, cultura, né? Então, isso não se muda. Mas num trabalho como esse... Como é que se faz esse nivelamento assim? Tudo bem. É um profissional que ajuda. Ou os fundadores tiverem realmente uma postura adequada para fazer esse tipo de trabalho, né? Tem que fazer isso flexibilidade, justamente que vai ter que ceder, né? Ou ceder, eu não digo ceder, porque ceder parece que eu estou perdendo algo, mas talvez tenha que flexibilizar, né? Qual que é, então, onde que a gente consegue falar a mesma língua, né? Então, talvez possa ser ética, mas na hora de construir lá os critérios que vão definir essa ética, por exemplo, a gente consiga flexibilizar melhor até que os dois consigam dizer, pô, agora tá ok para mim. Agora tá ok para mim. Acho que aqui eu posso flexibilizar um pouco, acho que não me fere tanto. Isso tudo são conversas e são conversas e são conversas. Exatamente. Isso só um excelente profissional, por isso que super indico a Juliana Monteiro. A JM Desenvolvimento já faz isso já há muitos anos, né, Ju? Então, assim... Em breve é desafiador, não é uma coisa fácil. Da Contec Contábil, viu? Não é fácil, não é uma coisa rápida de se fazer, né? Nesse exemplo que eu dei aí desses sócios, que é uma empresa que tinha tudo para dar certo, uma empresa que poderia estar hoje muito bem no mercado, e por uma opção de ambos, depois de quase um ano e meio, eles resolveram desfazer a sociedade. E eles tinham um grande desafio que foi colocado na mesa mesmo, porque ambos, né, naquele trabalho eu senti necessidade de fazer um trabalho primeiro pessoal, em sessões individuais, para que ambos pudessem se conhecer, entender os seus valores, seus inegociáveis, seus negociáveis, para depois trazer isso numa dupla, né, nessa sociedade. E ambos para poder também expressar isso um para o outro, para poder então construir a identidade dessa empresa. E havia muita divergência mesmo, porque ambos tinham pretensões diferentes em relação à empresa.
eles tinham não só missões diferentes, Os valores valores e a visão diferentes também. e visão diferente. Então, aqui é um desafio, né? Totalmente. E mesmo entrando com perguntas, tudo foi deixado muito claro. Olha, a empresa tem tudo para dar certo, tudo. Mas em ambos os lados precisariam ceder, né? E ali estava muito claro, eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão. Então, o resultado disso é uma empresa que acabou não dando muito certo, né? Ambos precisaram se desfazer, fizeram uma tentativa para entrar uma outra pessoa, não deu certo também. Então, você vê a importância, né? Uma empresa que tinha tudo para dar certo, tinha um ótimo produto, muito legal, inovador no mercado, mas, né? Então, o quão isso é importante? Porque isso envolve, né? Então, assim, quando a gente abre uma empresa, o empreendedor, ele abre por algum motivo específico essa empresa, né? Então, acho que a pergunta para se fazer é, por que que eu estou abrindo essa empresa? Por que que minha empresa existe? É só para ganhar dinheiro, Exatamente. É o né? que a gente vê, visualiza assim no escritório de contabilidade, com os vários microempreendedores que a gente tem acesso, tantos empreendedores que começaram a abrir o MEI, né? E no caminho eles fazem, Glória, eu vou mudar tudo. Vai mudar o quê? Não, vou mudar tudo. Trabalhava com a parte de vendas, etc. Agora eu vou trabalhar na parte de serviço totalmente diferenciado, entendeu? Uhum. Trabalhava como salão de beleza, mas agora eu vou trabalhar com outra coisa totalmente diferenciada. Então a gente percebe exatamente isso, que é mais Vai visão, pulando, né? Uhum. dando a parte ainda financeira, né? É, Não a questão do propósito em si. Tudo bem que é, pode fazer essa mudança, no decorrer você abre, aí é a mesma coisa que a gente faz uma faculdade e às vezes não é aquilo que a gente queria. A gente faz, não, é. não é isso, né? Que eu estou querendo, conheço, tudo bem, vai me servir essa questão dessa faculdade para esse ponto, mas o meu propósito, o que eu amo fazer, não é bem isso, né? É, eu sou Então, publicitária. ah, exatamente. E você Tem nada a agora ver. é expert assim nessa parte, especialista em várias outras áreas, e não tem nada a ver, entre aspas, né? Está utilizando bastante essa parte da sua profissão, Meu mas trabalho é desenvolvimento de pessoas, né, no teor comportamental, né, nas relações, que envolve empresas, né, porque o meu negócio é trabalhar com o ser humano. Se ele é dono de empresa, se ele não é, se ele é dono de um negócio grande, pequeno, não importa, né? Então eu trabalho com o ser humano, eu digo que muitas vezes as pessoas dão muita importância para o crachá, né, para o cargo, e isso é exatamente. irrelevante para É mim. interessante. Eu até faço uma brincadeira, né? Eu falei, ó, você pode tirar o seu crachá porque eu estou falando agora com a Glória. Me conta sobre a Glória, né? Exatamente. Uhum. Então, eu acho que isso pelo menos faz as pessoas se sentirem um pouco mais inclusas, né? No sentido de respeitadas mesmo como ser humano, né? E é assim que eu trato. Então, aquilo que ela é o que ela vai imprimir naquilo que ela realiza para fora da vida dela, é o que ela vai expressar para as pessoas, né? É o que ela acredita sobre ela, é aquilo que ela vai emanar dela, né? Quais são os talentos, as habilidades. Isso tudo de alguma forma, eu imprimo isso naquilo que eu entrego, naquilo que eu sirvo para as pessoas, né? Então, quando a gente percebe que alguém está abrindo um negócio só por conta de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, não tem um propósito por trás. Porque eu Não tem. ganhar dinheiro, dependendo do que for, e muitas vezes eu sei que é por necessidade, né, para sobrevivência, principalmente, como a gente percebe, se eu não agrego isso a algo muito maior, não agrego as pessoas, né, não tem valor, né? Agir, Oi, boa noite, Gi. Boa noite para todos. legal você estar aqui. Nossa Quem causa é o tiver, ser humano, exatamente, exatamente. quem tiver alguma Voto para dúvida, por si. gentileza, pode fazer as perguntas que a Ju, tenho certeza que ela vai responder rapidamente. Né? Que é uma gama de experiência que eu estou aprendendo muito, eu aprendo todos os dias. Então, com a Ju, eu aprendo todos os dias com ela, seja de qualquer forma ou de todas as formas, eu estou aprendendo, né, Ju? Ah, obrigada, querido. São tantos anos, né? A gente tem que mais Tantos do que anos. trocar. Na verdade, é uma troca. A gente aprende É, muito uma com a outra, né? exato. Então, Mas, nesse ponto que eu estava falando, quando a questão de abrir uma empresa, né?
a gente percebe muito até nisso que aconteceu da pandemia, né? Existem algumas histórias e talvez seja porque eu tenho uma crença, né? E eu sei que a Gi também tem, e a gente fala muito a mesma língua, de que eu acho que a vida é muito generosa, mesmo em situações mais dolorosas, onde a gente acredita e sabe que está perdendo tudo, sempre tem uma oportunidade para a gente. Sempre tem, né? Às vezes é difícil perceber em alguns contextos, e eu sei disso, mas sempre tem, né? Então eu vi em algumas histórias, onde a gente estava no meio lá da pandemia, ainda naquele caos de pessoas que perderam o emprego, que viram uma oportunidade de fazer alguma coisa dentro de casa, e eu acho isso muito bonito quando envolve história da família, né, de pessoas eu comecei a fazer a receita da minha avó de pão, e estou fazendo pão, comecei a vender aqui no meu prédio, já tem gente fazendo encomenda, e eu acho que eu vou viver disso agora, não vou mais voltar para o meu emprego anterior. Então, o que ela está trazendo em cima dessa atuação dela? Tem um propósito, né? A Exatamente. receita da avó que está se propagando, olha que lindo, né? Então, tem gente se reinventando no meio de tudo isso. Eu acho isso muito legal. E é só a gente perceber as pessoas que realmente têm sucesso, que estão se reinventando no meio desse caos, elas conseguem perceber um valor que elas têm daquilo que elas não percebiam antes, e isso parece que desperta no meio da dor, né? Pum, É, quem está totalmente. com os canais Exatamente. de percepção abertos, né? Ó, a Cris está perguntando, Juliana, o que faz o ser humano desistir do seu sonho, do seu propósito profissional? Eu acho que é porque ela não tem ainda elementos, ou às vezes ela precisa se sentir segura, depende muito do contexto, né? Então, assim, depende do sonho, qual sonho é esse, se é um sonho que é alcançável, será que eu consigo pensar num plano para alcançar esse sonho? Será que esse sonho não precisa de um tempo? Será que eu estou pronta para fazer algumas coisas que eu preciso fazer para que aquilo aconteça? Né? Então, assim, eu almejei trabalhar com pessoas nos meus quase 30 anos. Eu só fui realmente atuar com pessoas, trabalhar com pessoas com 6 ou 7 anos depois. Né? E mesmo assim, continuei estudando, estudando, estudando. Então, assim, depende muito daquilo que eu quero alcançar. Né? Então, assim, demanda de um esforço enorme, demanda de uma autorresponsabilidade muito grande para fazer aquilo acontecer. Eu não posso só ter um dream list lindo, onde eu não defina o que eu vou fazer, ou eu quebre isso em etapas, né? Então, se aquele sonho maior é uma coisa muito grandiosa e talvez demande de um tempo maior, de um investimento maior, eu quebro isso em etapas e vou trabalhando em cima de um trimestre, né? Talvez ajude a trabalhar em cima de um trimestre. Principalmente porque hoje a gente não tem controle de muita coisa externa, do que está acontecendo no mundo, no mercado. Então, trabalhar com trimestre. O que eu posso fazer agora, dar esse pequeno passo agora para atingir aquilo maior? Eu preciso me inspirar nisso. E eu preciso saber se esse meu propósito está alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu valorizo, com aquilo que eu sirvo, com o meu valor pessoal. Né? Então, se eu não tenho clareza disso, parece que o meu propósito profissional vai ficando longe. A tendência de eu desistir é muito maior. É, na Não sei se realidade, eu um respondi. autoconhecimento, né? É um O mergulho em si, né? autoconhecimento. Um autoconhecimento para saber É, exatamente o que quer, né? Assim, né? Nesse sentido, né, Ju? exatamente. Senão fica solto, né? Fica solto. Né? Então, se eu não tenho os elementos que vão compor como o que eu quero de forma específica, como eu posso me movimentar agora, né? Que de repente, se eu preciso estudar alguma coisa para atingir isso, o que eu posso começar agora? Né? Então, onde eu posso começar a investir? Né? Por quanto tempo eu tenho um dinheiro que eu possa guardar para lá na frente fazer, de repente, uma transição de carreira? Né? Então, Quais isso são tudo as ajuda a gente a ir construindo, né? Eu tive que quais são fazer muito disso, né? quais O são as desejo, fraquezas, né? E é, fortalezas, o né? de- Que é onde eu posso exato, melhorar mais. o desejo de querer fazer algo, lá atrás, quando eu pensei em fazer transição de carreira, ainda não estava muito bem definido, porque eu não tinha os elementos para fazer com que eu me sentisse segura, porque segurança, para mim, era importante. Hoje, já se movimentou um pouco mais esses meus valores.
Mas lá atrás a segurança era importante para que eu pudesse fazer a transição de carreira, por exemplo, de sair de uma empresa como CLT, uma empresa maravilhosa que eu amava, para poder fazer então a transição e atuar como empresária. Eu demandei um tempo para isso, né? Um plano, guardei dinheiro, estudei mais, fui ganhar mais experiência. Então a gente vai quebrando isso em pequenas etapas até o ponto de quando eu fiz a transição, eu falei, nossa, agora vai, Agora vai. né? Mas porque eu tinha tudo isso bem construído, né? Você Que tinha bom que eu exatamente o seu respondi. autoconhecimento, né? Esse É, autoconhecimento que foi, né, Master Coach, né? Então você fez aquele seu autoconhecimento, auto-coach, né? vixe, várias vezes. Começou, Terapia, coaching, a gente brinca, eu e a Gi, chicote, sabe? Chicote, coaching mesmo isso também. é o tempo todo a gente tem que fazer, né, Ju? Você tem que fazer dia a dia, né? Para realmente dizer, não é isso, achei, pronto, né? E tem Eu gente também que preciso acreditar naquilo que eu quero, porque se eu não acredito naquilo que eu quero, e vai naquilo desistir que eu com sei que vai facilidade. tomar, né? Uhum. Qualquer vento vai desviar você do caminho. Eu não estou Acontece firme, muito. né? É. Eu Quando não você estou não tem firme, né? alicerce. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Boa noite. A Eu não turma sei que se está mais chegando alguém aí. tem pergunta, Cheguei né? agora. Cheguei agora, Vânia. Chegou tarde, viu, Vânia? É minha prima de Recife. Ai, que legal. Ela estava lá no Facebook que caiu? Tava. Tadinha. Ei, Mas Ju, então é então, isso. então, assim, tudo que você falou, que foi extraordinário, tudo que você apresentou aqui para a gente, e a importância, realmente, às vezes, a gente acha que é uma coisa a propósito, né? As pessoas falam de forma tão rasa, de tão banal, e não sabem justamente a importância disso daqui para diante, né? Porque a partir do É, momento que você abre uma empresa, você tem o objetivo de prospectar, de expansão, de crescimento. Começa, por exemplo, a Contract Contábil começou só eu mesma, né? Assim, né? aham, E vai seguindo e começa a chegar parceiros, começa a chegar pessoas querendo contribuir, e chama pessoas dali, chega os colaboradores. Então, a gente começa a criar um corpo, né? Assim, a empresa não é, é mais Glória, é um é. todo, né? Várias pessoas conectadas e precisa realmente, cada vez mais, e principalmente depois que eu li muita coisa que você mandou também, escutei os seus áudios, etc e tal, e chama a gente cada vez mais para refletir, pegar um papelzinho, uma canetinha, e fui lá e E escrevi, espera fazer aí. esse exercício, né? Eu gosto É. muito de isso em qualquer trabalho que eu faço. A gente tem inúmeras ferramentas para fazer um trabalho de levantamento de missão, visão, valores. Tem inúmeras também no Google, se a gente pesquisar. Acho importante a gente saber e conhecer. Nós, como Master Coaches, né, o fato de. Eu fiz lá o Personal Professional Coaching, que é o coaching pessoal, depois eu fui para o executivo, depois eu fiz o Master. Tem muitas ferramentas, gente, tem muitas. Mas a gente precisa falar a língua do nosso cliente. A Uhum. gente precisa entregar aquilo que ele precisa, né? Então, o nosso papel é fazer com que ele entenda o que está por trás daquilo que eu vou aplicar com ele, né? Não adianta eu chegar e aplicar uma ferramenta. Eu sou muito da linha educacional, né? Eu gosto de primeiro explicar o conceito, da onde vem, por que que isso é importante, o que que ele acredita sobre isso, para depois, vamos construir então, juntos, o que é importante para você, por que que a sua empresa existe, porque com certeza aquele profissional que fez um trabalho como este comigo, ele não vai precisar ficar toda hora me contactando. Ele se torna autorresponsável, ele vai fazer isso e ele vai propagar isso para frente. Né? Ele cria Então, esse é o autonomia, nosso né? trabalho. Né? Então, é você ensinar o outro a caminhar por si só. Uhum. Né? Então, você dá elementos, ferramentas para que ele também consiga fazer esse trabalho. Né? E ele prossiga aí prosperando. Né? Eu acho que é uma coisa que eu acredito, não Não, tem profissional como. muitíssimo, assim, na parte de desenvolvimento humano é perfeito, porque realmente você vai dar autonomia para as pessoas, empreendedores, empresários, profissionais, mesmo que não seja na linha de empresarial, mas você está dando um norte para que aquelas pessoas possam se expandir.
né? Pessoal, Exato. de forma pessoal, profissional e lá na frente empresarial. Então começa a criar uma corrente do bem, porque a partir do momento que a empresa começa a crescer, se prospectar mais firmemente, né, para seguir adiante, ela tem também a opção de contratar mais, de forma direta, indireta, ajudar também a aumentar o seu PIB da região, né, do local. Uhum. Então, isso é Isso vai maravilhoso. se ampliando, né? Na verdade, nós como coaches, nós somos um convite, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Muitas vezes as pessoas contratam um trabalho como o nosso e elas acham que nós é que vamos definir, nós é que vamos dar o norte. E às vezes nós entregamos opções, porque às vezes esse cliente não tem opção. A gente entrega então algumas opções e a gente ajuda então a dar a dar Dar um um norte, né? direcionamento baseado naquilo que ele definir que é importante para ele, né? Então esse caminho, esse ensinar a dirigir, depois ele sai dirigindo, né? Agora, se ele quiser violar alguma das leis que ele sabe que é importante para ele, que é importante para o negócio, ele tem que saber que ele também sofre consequências daquilo que ele decidir, né? Então, essa consciência que a gente traz, então, para o nosso cliente. Então, a gente envolve ele naquilo que ele quer, a gente envolve ele para que ele também possa ser autorresponsável pelas suas decisões. E muitas vezes, quando existe um profissional de ajuda e um cliente, o cliente muitas vezes contrata a gente achando que nós vamos trazer a fórmula mágica do sucesso. A pílula que você toma e que você vai ser feliz amanhã, vai ganhar dinheiro, assim, vai chover dinheiro. Isso não Exatamente, acontece. existe, né? Né? Então, isso não Acontece, existe, porque as pessoas querem fórmulas prontas, isso está acontecendo muito. Né? Então, não existe fórmula pronta. Né? Existe o que eu vou fazer, né? Qual é a minha responsabilidade aqui e agora, o que eu preciso fazer agora, para então ter isso que eu quero lá na frente. Né? Gostou, Vânia? Gostei. Gostou da fórmula pronta da autorresponsabilidade? Eu preciso dessa fórmula pronta, tem não, Ju? Hã? Essa fórmula pronta não tem não? Tem não. Tem não, eu não vendo fórmula pronta. Eu sou uma coach amável, mas na hora que eu tiver que dar um chacoalhão, eu dou. Gastar todos os nossos neurônios você faz, mas isso é maravilhoso. Não dá. Eu sou amável, mas também na hora que tiver que dar um chacoalho, eu dou. Né? Porque eu acho que isso é importante, né? Senão, é importante criar essa autonomia. Exatamente. Criar essa autonomia, né? Mas tem profissional que acaba falando muito disso, acaba vendendo um pouco disso, né? De vender fórmula pronta. A gente vê muito disso hoje no mercado, né? E é mais um pouco daquilo, né? As pessoas. Não tem alicerce. Esse alicerce. Enquanto estiver com aquele coach dando algumas ferramentas, vai até surtir algum resultado positivo. Mas depois, né? Como é que vai como continuar? É que aquilo se sustenta, né? Como é que vai sustentar? Se tem uma base, um alicerce, né? Então, realmente, tive aqui super live. Parabéns. Obrigada. Como é que eu torno isso consistente, né? Na minha vida, dentro da minha empresa, né? Como é que eu trago as pessoas também para perto, né? Você estava falando da questão da gente agregar as pessoas, não só funcionários, clientes. Qual que é o meu valor de troca? Como que eu troco com essas pessoas? Né? Porque às vezes no meio do caminho eu vou descobrir pessoas também diferentes, mas talvez que queiram estar juntos. Ju, 27 segundos. Ai, vai cair já? Olha que foi rápido. Caramba. Me deve a live lá no Face, viu? Devo. Aí a gente pode até voltar e caprichar mais nesse assunto, que faltou muito tempo aqui. Tá ótimo. Obrigadão para todos que estão aqui presentes. Obrigada.